Olá, boa tarde. Hoje eu venho aqui trazer para vocês um pouco a respeito do amor romântico, que foi aquilo que eu fiquei de falar, né, no último vídeo. Eu dei uma comentada, uma passadinha, né, por cima desse assunto e fiquei de realizar mais uma live, né. Então, como eu não tô marcando os horários, né, das lives, fica gravado para depois quem quiser ir acompanhando o conteúdo, né. Eu acho que é um assunto bastante relevante, né. Sendo que agora eu tenho me colocado a trabalhar mais fortemente nessa questão de relacionamento e eu percebo que o amor romântico, né, ele é algo que ainda é muito forte, né, ele é vivenciado de uma maneira muito forte por todos nós. E ele tem uma série de condicionamentos, né, que a gente leva para as nossas relações de forma totalmente inconsciente. Né? Então eu trouxe hoje alguns aspectos do que é esse amor romântico para que vocês possam identificar. Puxa, mas será que aquilo que eu estou vivendo é um amor romântico? Porque a gente não tem, muitas vezes, né, a noção do quanto, né, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente e a forma que a gente se comporta, o quanto isso tem influência, né? E quando a gente fala influência, influência do quê? Influência de um inconsciente coletivo. E muitas vezes a gente se prende, digamos assim, né, a pensar, ou a se limita também a pensar somente no contexto familiar, né, que o contexto familiar ele tem uma relevância muito grande, mas a gente esquece que esse contexto familiar ele está inserido, né, num contexto social, num contexto político, num contexto religioso, num contexto histórico. E que isso tem um peso muito grande, né, para a forma como as famílias se conformam e para a forma como a gente passou a entender o que é o amor, a forma com que a gente passou a interpretar o que é o amor e a forma com que o amor também foi mudando ao longo da história. E o amor romântico, para se ter uma ideia, ele começou a surgir, né, lá depois do século XII, século XIII, né, ainda na era lá dos feudos, na era feudal. E por que surgiu esse amor, começou a surgir esse amor romântico? Por uma necessidade, né? Então, o que acontecia naquela época, naquela era? Eram as épocas ali dos cavaleiros, né? Então, era uma era onde tinham muitos jovens e esses jovens cavaleiros não podiam se casar, né? Então, foi uma época onde houve muitos jovens solteiros. E esses jovens solteiros da época, uma forma de conseguir conter, né, esses jovens foi justamente começar como se fosse uma espécie de jogo, né? Então, aonde eles viam as relações, as mulheres que eram casadas não podiam ter nenhum tipo de acesso a essas mulheres, mas essas mulheres elas tinham, digamos assim, uma concessão dos maridos para que elas pudessem olhar para esses jovens, sorrir para esses jovens, para que eles tivessem, digamos, uma espécie de consolo. Quem não se lembra dos filmes, né? Aqueles filmes onde tinham os cavaleiros, né, que iam se enfrentar com aquelas espadas lá enormes, e aí sempre tinha lá no alto, né, assistindo essa disputa, um casal, como se fosse lá um príncipe e uma princesa, e esses cavaleiros sempre olham para aquela princesa e tentam, né, digamos assim, alcançar o coração dela, fazer a disputa, o vencedor vai ser coroado, vai receber algo por ela, né, e tentam de alguma maneira chegar naquele coração, né, e elas também têm aquela permissão para emitir olhares, sorrisos para aqueles cavaleiros, e tudo isso é um jogo que foi criado no contexto histórico para conseguir conter esses jovens que existiam ali na época, né, conseguir conter com que eles se conformassem com a condição que eles estavam, onde eles não podiam casar, não podiam ter acesso a mulheres casadas, e a partir daí começou uma grande revolução, na verdade, né, no que a gente entende por amor. Porque até então, né, e depois por um longo tempo ainda, o amor era proibido dentro de uma relação. As relações eram todas arranjadas e as relações elas tinham o objetivo de ter uma união,
de heranças, né? De conseguir ampliar o conteúdo de terras, de conseguir ampliar a posse e de garantir que a filiação, né, daquela família fosse paterna. Então, o amor, ele era proibido. É simplesmente uma junção de funções e de terras, garantia de herança. E a partir de então, a partir desse jogo que começou a ser criado, começaram então as ilusões, digamos assim, a respeito do amor. A partir daí, qual é a ideia, né, que se cria, a principal ideia do amor romântico? É que é algo muito difícil de ser alcançado. É que é algo muito complicado, é que é algo distante. E justamente vem desse contexto histórico, né? Onde de fato, né, o amor chegar no coração daquela mulher era algo praticamente impossível. Uma, porque ela era casada, e depois isso foi indo para outros, né, para outros contextos históricos, mas a essência desse amor romântico fica. Onde a gente pensa que o amor é algo muito difícil, o amor é algo inacessível. Né? E aí a segunda grande característica do amor romântico tem um link com essa, que é o quê? É a gente considerar, né, que esse amor romântico, que esse amor que é muito difícil, que esse amor que é inalcançável, né? A gente às vezes nem se prende, né, ao fato de quem a gente está amando, mas existe um anseio muito grande por sentir esse amor, por amar. Então eu digo, a gente se apaixona pelo verbo e não pelo sujeito. E isso acontece muito. E ao que isso tá ligado? O que isso quer dizer? Que quando se conhece alguém, muitas vezes se tem uma ansiedade, se tem um desejo tão grande de querer fazer com que essa relação dê certo, que a gente simplesmente faz um monte de projeções acima da outra pessoa. A gente simplesmente projeta aquilo que a gente tem em mente, enxerga como se aquela pessoa se enquadrasse, a gente faz com que essa pessoa se enquadre nessa nossa projeção e a gente vive um primeiro momento de fantasia. Então, o início das nossas relações, o início de grande parte das relações, eu poderia dizer da grande maioria, o início das relações se dá por uma forma de fantasia. Porque são duas pessoas que se conhecem e duas pessoas que estão projetando imagens que elas têm, né, acerca de qual é o modelo ideal, qual é a pessoa ideal que ela deseja conhecer. E aí quando encontra alguém que mais ou menos está, né, naquele padrão, naquele modelo, naquele protótipo, né, que ela criou, a gente tenta fazer com que isso se enquadre, né? A parte que existe toda, né, uma forma inconsciente das pessoas se relacionarem e se atraírem, que é através das necessidades, né? Então eu penso que aquela pessoa, né, eu me sinto atraída por aquela pessoa, penso que é por um motivo, mas na verdade é por outro motivo que muitas vezes eu não tenho consciência. Então, um outro aspecto do amor romântico que é muito forte, o primeiro, né, que eu tava comentando, só para revisar, o primeiro é a questão do amor ser algo muito difícil. O segundo é nós projetarmos sempre, né, algo no outro. A gente começa com uma projeção, né, eu vivo a minha vida com o outro através de uma projeção. E até tem um estudo que fala que essa projeção, essa digamos, fase de fantasia da relação, ela dura em torno de 2 a 3 anos, né? E que depois do segundo ou do terceiro ano, chegando ali no quarto ano, é como se isso se acabasse, tipo, as fantasias acabaram, né? Tudo aquilo que foi criado no início, demorou esse tempo para que a gente consiga enxergar, digamos assim, realmente quem é a pessoa que está na nossa frente. E a partir daí, né, como é que as coisas ficam? A partir daí, digamos assim, caíram as cortinas. Como é que a gente consegue manter essa relação? E isso também vem um outro aspecto aqui do amor romântico, que é o quê? O amor romântico, ele precisa ter muitas dificuldades, né? Então, assim, dentro da ideia de amor romântico, quem não lembra aí do conto do Tristão e da Isolda? Esse é um conto clássico que traz muito centralizado o que é o amor romântico, que é o quê? Um casal apaixonado que vive muitos desafios, por fim,
morrem, né? Sempre tem algo muito dramático, mas qual é a essência disso? É que o amor romântico, ele cria a ideia de que sempre precisam ter muitos desafios, sempre precisa haver muitas complicações. E aí a gente passa, né, por relações onde a gente vive realmente muitos desafios. Esses desafios são muitas vezes consequência dessas projeções inconscientes que a gente não tem ideia de que elas estão acontecendo. E a gente não sabendo nada disso, a gente considera que isso é normal, né? Então a gente passa a ter relações desafiadoras, conflituosas e começa a se conformar com isso. Então, quando chega lá no 3º, 4º ano, que cai, digamos assim, né? Cai a cortina, caem as máscaras, a gente tá de frente com a outra pessoa, muitas vezes se segue só por seguir, né? Se segue só por seguir uma relação, porque já de alguma forma criou um hábito, criou um costume. E também por essa ideia implantada no inconsciente coletivo de que as dificuldades fazem parte, de que as dificuldades, na verdade, precisam existir para que esse amor romântico siga acontecendo, né? Então, assim, o outro aspecto, né, do amor romântico, então, agora, só retomando aqui, que a gente tá falando, é que sempre precisam ter muitas dificuldades. Outra coisa do amor romântico que sempre acontece, ou quase sempre acontece, é que o amor, ele tem um valor, né, que é muito alto, muito estimado. Então, aquilo que a gente chama de amor é algo que chega a ser adorado, né? Quando a gente fala que ama, quando sente o amor, quando quer sentir o amor, é praticamente uma adoração. E o amor, ele fica num patamar muito mais elevado do que o sexo, né? Então, dentro da relação, são duas coisas distintas. Elas acontecem, né, juntas, elas passam a ser aceitas pela sociedade, né, principalmente essa questão do amor e dos casamentos não serem mais arranjados. Isso é uma coisa muito recente. Se a gente for pensar a nível de contexto histórico da humanidade, nossa, isso é muito recente. Isso começou a acontecer depois da Revolução Francesa, que foi aí, século XVIII, início do século XIX, é que os casamentos começaram a não ser mais arranjados. E que os casamentos começaram a acontecer por aquilo que as pessoas começaram a compreender que era amor, né? Então, quando os casais começaram a se juntar por amor, e também começou essa questão do amor e do sexo estarem acontecendo de uma maneira um pouco mais unida, uma maneira um pouco mais conjunta, mas sempre o amor, né, lá num patamar diferente, e o sexo como sendo algo já mais faz parte. O sexo é algo que precisa também fazer parte da relação, mas que não é visto na sua amplitude, que não é visto, né, de uma forma mais profunda, né? Na verdade, isso até hoje, né? Se a gente for ver até hoje, agora que a gente tá começando a ficar com a mente um pouco mais aberta para aquilo que o que é sexo, o que é sexualidade, né? Dentro de uma relação de casal ou dentro da nossa própria vida individual, aonde nós podemos chegar com isso, né? E ainda existem muitos tabus. Então, e dentro de uma relação de casal, também, eu já conheci muitas pessoas que dizem, nossa, o meu relacionamento é maravilhoso, a gente se dá muito bem, a gente tem uma sincronia incrível, a única coisa que não acontece muito é sexo, só isso, mas o resto é tudo maravilhoso. E não são poucos casais que se encontram nessa situação. Porque isso também é algo que a gente vem recebendo, né? É algo que a gente vem recebendo. Quem não lembra aí na época, de repente aí dos avós, dos pais, quem sabe, dos avós, dos bisavós, como era normal naquela época que se tivessem amantes, que se procurassem, né, prostitutas para realizar, digamos assim, os desejos sexuais. Porque o núcleo da família, digamos assim, a esposa com quem se casou, com quem tem esse compromisso, a esposa que fica com os filhos em casa, não é visto como alguém atrativo,
né? Pode até acontecer relação sexual aqui porque faz parte, mas não tem aquele atrativo como procurar fora. E isso era uma coisa que na época dos avós ou dos bisavós era normal. As avós sabiam disso, as avós tinham esse conhecimento que muitas vezes os maridos delas saíam para procurar fora de casa e para elas estava tudo bem, porque elas também não faziam questão. E isso é algo muito recente, né? Então, dentro do amor romântico, ainda o amor e o sexo, ele tem peso muito diferente. E esse é um outro aspecto. Um quarto aspecto que eu vou falar aqui do amor romântico é que sempre dentro da relação onde existe ainda muito forte esse conceito de amor romântico, precisa haver uma relação de dependência, de alguma maneira. Ou vai ser uma relação de dependência financeira, ou vai ser uma relação de dependência emocional, né? Principalmente essas duas. Por quê? Porque isso faz parte do conceito do compromisso. Então, digamos, é aquilo que sela o compromisso. Um precisa estar com o outro de uma maneira ou de outra. E a dependência faz com que esse casal se mantenha unido. Então, dentro da ideia do amor romântico, geralmente existe um fator de dependência que faz com que esse casal fique junto, né? E muitas vezes vem da mulher em relação ao homem. Por quê? Porque dentro dessa construção histórica, a mulher sempre precisou do homem e se criou a ideia de que a mulher sempre precisaria do homem, né? Para sobreviver. E tanto que existem mulheres que são separadas, né? Às vezes se separam depois de 20, 30 anos de casado e que não conseguem mais encontrar um sentido para a própria vida. Porque parece que se não tiver com algum homem, com algum companheiro do lado, a vida não tem o mesmo sentido, ela não se sente realmente fazendo parte. E de fato, dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto maior, é muito recente essa ideia da possibilidade de mulheres não quererem ter relações, de mulheres não quererem realmente ficarem independentes sozinhas e até mesmo dos homens, né? Quererem ficar de formas autônomas, termos relações mais autônomas. E isso não é por uma questão, simplesmente é uma mulher insegura, simplesmente é uma mulher dependente, né? Ou, não é uma mulher feminista, é uma mulher machista. Isso vem com um peso muito grande da história. Isso vem com um peso muito grande das gerações passadas para nós. E são gerações que, dentro daquele contexto histórico, onde se a mulher não fosse casada, ela era excluída. Ela era excluída. Na minha história familiar, por exemplo, a minha mãe, hoje eu vejo ela como uma mulher revolucionária, porque ela se separou 2 vezes. E isso, na época dela, puxa, na época da minha mãe, mas na época dela, isso já era um escândalo enorme, sabe? Pensar numa mulher separada. E ela se separou 2 vezes. Só que uma coisa que eu lembro que aconteceu, que ela me contou, na verdade eu não lembro o que aconteceu, mas que ela me contou, que por ela ser separada, quando eu nasci e fui para ser batizada, as mulheres da igreja não queriam deixar que ela me batizasse, junto com as outras crianças, porque ela era separada. E aí, quem fez essa intervenção na época, ela me contou que foi o padre, que também devia ser outro revolucionário ali na época, né? Que aí resolveu a situação, enfim, eu fui batizada. Mas o quanto, não tendo, né, a gente não olhando isso de uma forma moral, né? O quanto peso da história vem aqui, né? O quanto a mulher sentiu ao longo de... Meu Deus, gente, são milhares de anos de patriarcado. São milhares e milhares e milhares de anos, são milênios de patriarcado. A gente pode dizer aí, um contexto histórico, 7.000 anos antes de Cristo, já foi instituído o patriarcado. Então, é muito tempo onde a mulher se vê sob um estado de indefesa mesmo, né? Acerca de quando não tem um homem ali do lado dela. Então, hoje, que a gente possa ser um pouco mais compreensivas também, né? Quando a gente vê que, às vezes,
A gente não sabe em que contexto, né, os sistemas familiares se formam. Às vezes são sistemas familiares que estão muito vinculados ainda a essa ideia preservadora de amor romântico. E essas mulheres sentem muito mais insegurança de estarem sozinhas do que talvez outros sistemas que ficaram vinculados na história de uma forma mais tranquila, que se resolveram de uma forma mais tranquila, que vieram de linhagens que já essa questão já não é tão preservadora, né? E porque existe isso, não tem como a gente não dizer. A gente às vezes olha contextos isolados, situações isoladas, e a gente esquece que isso está inserido num todo. Né? Houveram épocas onde as mulheres, simplesmente por serem bonitas, podiam ser condenadas pela Inquisição, podiam ser queimadas vivas, né? E não só mulheres, inúmeros, digamos, julgamentos acima de mulheres e de homens também, mas que se não se adorasse um Deus específico, se não se comportasse de uma determinada forma, acontecia algo muito radical. E aí a gente pensa, nossa, mas isso tá lá atrás, isso ficou lá atrás, isso já faz muito tempo, isso não tem nada mais a ver com a minha vida. Mas tem por quê? Porque esse amor romântico que depois se criou, né, ali no século XVIII, XIX, que a gente começou um conceito de amor dentro dos casamentos, né? E isso ainda vigora muito forte hoje. Quantas relações de casal hoje ainda não tem esse tipo de necessidade? Praticamente, quando a gente encontra hoje, a gente realiza uma constelação familiar de relacionamento, a primeira coisa que a gente consegue identificar são os modelos de relacionamentos anteriores. E é muito comum que, se a gente for colocar uma imagem do modelo de relação que essa pessoa tem a respeito do pai e da mãe, e ela for colocar um modelo de relação que ela tem dela mesma, esses modelos são equivalentes. É muito, muito, muito comum. Então, isso quer dizer o quê? Ainda a gente vive muito o amor romântico da projeção. A gente ainda projeta muito no outro. As questões que nós não temos, né, bem resolvidas, ainda é um encontro muito inconsciente que acontece e que vai nos conduzindo. E aí, depois, esses outros fatores. Puxa, o amor é uma coisa difícil, né? O amor é algo, nossa, é muito complicado, não é para todo mundo, né? O amor verdadeiro, essa ideia do amor ser algo muito difícil vem do amor romântico, né? Essa ideia de a gente separar o sexo e o amor também vem disso, do amor romântico, onde o amor é algo muito grande, sexo não é tanto, né? O sexo faz parte, digamos assim, né? Outra coisa é que precisa haver um compromisso, e lembrando que, na verdade, quem instituiu o casamento foi o homem, né? Não foi a mulher. O casamento não era lá, né, há muito tempo atrás, né, o casamento não era um desejo da mulher. A mulher, dentro do casamento, criou uma ideia de limitação. A mulher começou a ser repreendida, limitada, né, dentro dos casamentos, e ao longo da história começou a se reverter, aonde, por medo daquilo que pudesse acontecer, a mulher começou a ver no casamento uma segurança, né? E ainda hoje, muitas mulheres ainda hoje se pensam no casamento como sendo algo que vai dar segurança, né? Pensam no casamento como sendo algo que dá mais segurança para ela mesma em relação à pessoa com que ela está, né? Ainda tem muito medo dessa entrega, ainda tem muito medo dessa autonomia. E isso vem de uma herança, isso tudo vem de uma herança. Às vezes a gente pensa, nossa, eu sou assim porque eu sou, ou ela é assim porque ela é, ou ele é assim porque ele é. Só que nós simplesmente somos reflexos de muitas heranças que estão vindo aqui com nós, né? E essa questão também da dependência, né? Então, no amor romântico é muito comum que a gente tenha essa questão da dependência, né? Ou seja, uma questão da dependência financeira, ou seja, uma dependência emocional. Um precisa sentir, né, que depende do outro, porque existe essa construção de que eu não sou completa, eu preciso do outro para me completar. Eu preciso da outra pessoa para me completar. Isso é muito forte também nesse conceito, né, de amor romântico que a gente tem.
e que permeia a nossa vida, e que permeia não só a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? Porque tudo aquilo que a gente faz é um reflexo também de como a gente está se sentindo dentro da nossa relação, né? Quem não sabe, quando a gente não tá legal, não tá uma relação legal, parece que nada tá legal, nada mais tá bacana, né? E quando a relação não tá bem, muitas vezes a gente pensa, é normal. Não, mas isso acontece, isso é uma fase. Por quê? Também é uma ideia do amor romântico, onde precisam haver dificuldades para o casal. Quanto mais dificuldades tiver e o casal puder superar, mais ele prova de que é realmente um casal de verdade, né? E essas são as referências que a gente tem, né? Essas são as referências que se criaram para nós ao longo da história. Precisa ser assim? Vem surgindo uma outra forma, vem surgindo um outro tipo de amor, ao que tudo indica sim. Ao que tudo indica sim, ao que tudo indica no caminhar da humanidade, a gente está se conduzindo para uma outra forma de olhar, para uma outra forma de amor, para algo que já é mais autônomo, para um amor que já é mais autônomo, onde a gente consegue se identificar como seres completos, né? E a gente vive a partir de então uma relação com outra pessoa que também está completa, e a gente olha para um caminho, para um propósito juntos, né? Então, digamos assim, a qualidade das emoções, a qualidade das interações, a qualidade de tudo que acontece é diferente, porque existe essa autonomia, só que não é essa autonomia que a gente chama hoje de autossuficiência, né? Porque aí, quando as duas pessoas se acham autossuficientes, é bem diferente de duas pessoas autônomas. Duas pessoas que se sentem autossuficientes são duas pessoas que praticamente dizem, se você tiver ou se você não tiver na minha vida, tanto faz, porque eu me viro sozinha, né? E às vezes é desse tipo de comportamento que Bert Hellinger fala, né, em alguns contextos que ele traz a questão das relações, onde o homem e a mulher, eles são como se fossem meia dose, que eles necessitam um do outro. Na verdade, ele quer dizer que a mulher se reforça enquanto mulher junto com o feminino, o homem se reforça enquanto homem junto com o feminino, e juntos eles criam essa tensão, né, de duas polaridades opostas, o masculino e o feminino. E que quando a gente tá autossuficiente, ou seja, eu já tenho aqui em mim completo o meu masculino e o meu feminino, e encontro alguém que tem o masculino e o feminino completos, digamos assim, aí não tem mais porquê encontro, porque pra mim tanto faz, sabe? Se eu tô com você ou se eu não tô com você. Agora, quando eu sou autônomo é um comportamento diferente, porque aqui eu já saí de todo esse processo de identificação que eu tenho aqui. Eu já saí de todo esse processo de dependência, de medo, de ligação com família de origem, de karmas, de crenças. Eu já saí de todo esse processo. E aqui eu consigo me identificar com algo que está além. Eu já consigo olhar para outros propósitos, né? Aqui nesse amor romântico e nesse amor autossuficiente, a gente ainda se foca muito nos problemas, nos desafios. Como o casal vai se manter junto? Eu preciso superar isso, superar aquilo. Nesse amor autônomo, que é algo que está começando a surgir aqui para nós, né? Mas que é uma possibilidade real, a gente caminha em prol de um propósito. A gente caminha em prol de um propósito não só do casal, mas de um propósito coletivo. E são formas possíveis. Então, hoje ainda o que a gente vive muito forte, gente, é a questão do amor romântico. E isso não é só com você. A grande maioria das pessoas ainda vive hoje no amor romântico. E no amor que é baseado na dependência, num amor que é baseado no medo. E que considera que isso faz parte. Então, muitas vezes, quando né, as mulheres, talvez, principalmente, resolvem se separar, né, ou os homens, resolvem, enfim, o casal se separar, se sentem perdidos, não sabem o que fazer depois se não encontrar de imediato um outro parceiro, uma outra parceira.
Então, que a gente possa olhar, né, que esses comportamentos, que essas atitudes, na verdade, são heranças que a gente está recebendo ainda, né? E que isso é algo que ainda está muito recente. Isso é algo ainda muito recente na história. E essas heranças, quando a gente consegue olhar dessa maneira, puxa, mas então não quer dizer que eu sou assim, né? Existe um contexto histórico, existe uma série, né, de acontecimentos na história da minha família, do meu sistema, que me leva, que me influencia a pensar, a me comportar, a agir dessa maneira. Mas não quer dizer que eu sou assim. Vocês conseguem notar que existe, conseguir diferenciar isso é fundamental, porque a gente consegue se liberar de muitas coisas. Aí a gente consegue ver a possibilidade de realmente eu optar, né, por uma coisa ou por outra. E se depois que uma relação termina, eu consigo saber que, puxa, esse medo que eu tô sentindo de ficar sozinha, ou esse medo que eu tenho, esse medo que ele tem, né, de não encontrar outra pessoa, isso também é uma informação do inconsciente coletivo. Mas existem outras formas de caminhar, existem outros tipos de relacionamento. E quando os relacionamentos às vezes estão conflitantes, a gente talvez também procurar outras maneiras. Não é que eu sou assim ou que ele é assim. Existem conflitos que são informações e essas informações podem ser olhadas e podem ser trabalhadas. Então, olhar para os conflitos das relações como informações faz com que a gente consiga se abrir e ampliar o nosso olhar de uma maneira muito grande para aquilo que está acontecendo conosco. Muito ainda das relações que acontecem, seja relações de 1 ano, seja relações de 10, seja relações de 40 anos, é ainda a questão das projeções, né? Então, quando cai aquela primeira máscara, digamos assim, lá no segundo, terceiro ano de relacionamento, a gente muitas vezes continua, né, junto com aquela pessoa, sem conseguir entender por que conflitos recorrentes acontecem, por que sempre nesse ponto a gente briga, por que sempre quando acontece determinada situação está se repetindo, né, ao longo da história. E aqui ainda vem, puxa, são 2 pessoas que estão se relacionando de forma muito inconsciente. E esses conflitos são informações que trazem algo ainda da família de origem. Porque quantas pessoas, né, veem no outro uma possibilidade de curar a si mesmas. Quantas pessoas veem no outro uma possibilidade de conseguir tapar aquele buraquinho lá que me dói, aquela feridinha lá que não cicatrizou, lá da outra relação ou lá da minha família de origem, né? Começa uma relação tentando com que alguém supra algo que eu ainda não consegui curar. Né? E isso é muito normal, isso é muito comum, não é uma crítica, porque isso é absolutamente normal, a gente enxergar no outro, isso faz parte, isso também é uma herança que a gente tem, enxergar o outro como alguém que vai nos completar. Então, quando a gente se encontra nessas situações de desafio, seja dentro de uma relação, seja fora de uma relação, que a gente tenha primeiramente consciência. Puxa, eu estou assim ou eu estou nessa situação e isso que eu estou sentindo também é uma herança. Então, a partir de agora, como eu posso fazer as coisas diferentes? Se eu estou numa relação, como eu posso olhar esses conflitos como sendo possibilidades de aprendizado? Porque só quando eu consigo ver, olhar realmente aquilo que está oculto, é que eu consigo me liberar. Então, se eu consigo ver, puxa, eu tenho esse medo de ficar sozinha, mas, cara, esse medo não é só meu. Esse medo eu tô carregando de tantas outras mulheres, de tantos outros casais, né? Que ao longo da história não podiam ficar sozinhos, realmente não podiam. E a informação não se perde no tempo. A gente fala de constelação familiar, a gente fala de campos morfogenéticos, a informação não se perde no tempo. Todo desequilíbrio é recompensado no tempo.
né? Então, tudo isso que a gente vem de informações, às vezes comecei lá, né, no início do vídeo falando lá da era feudal, onde iniciou esse amor romântico, parece algo fora de contexto, mas não é, porque isso está presente na vida de muitas e muitas e muitas pessoas até hoje. Então, agora, hoje, a gente tem grandes possibilidades e a gente está numa era de conseguir realmente, quem sabe, uma nova forma de amor. Começar a olhar, né, para tudo isso que acontece nas relações, porque a relação de casal, ela é uma relação muito importante. Porque quando a gente entra numa relação de casal, existe um impulso dentro de nós que diz: eu quero ir para a vida, eu quero caminhar em direção à vida. E a relação de casal, ela tem essa força, ela tem esse poder. Então, quando a gente está numa relação, é porque algo dentro de nós quer viver, quer ir para frente, quer ir adiante. Tem o potencial de gerar vida, de gerar uma nova família, de gerar uma nova história. Então, a relação de casal, ela tem um poder muito grande, né? De cura, ela tem um poder muito grande de renovação, ela tem um poder muito grande de liberação, mas a gente precisa vivê-la de forma mais consciente, né? Então, esse é o intuito dessa conversa aqui hoje, né? Com vocês. Agradeço aí o pessoal que entrou, o pessoal que veio dar uma olhadinha, que saiu, que fez parte de alguma maneira do processo. Tenho certeza que cada um que entrou pegou algo que talvez estivesse precisando, né, naquele momento. E é isso, eu agora, né, tenho trabalhado muito nessa questão das relações, porque realmente é um caminho muito, muito importante na nossa vida. Né? A gente estando numa relação, a gente não estando numa relação. Das duas maneiras são informações, né? E que a gente possa se dar a oportunidade de realmente olhar, né? Em que pontos. Muitas vezes a gente não quer nem olhar, né? Ai, não quero nem mexer para medo de piorar as coisas, mas esse não é um caminho legal, esse não é um caminho interessante. Por quê? Porque a gente começa a se fechar para a vida, a gente começa a se fechar de viver. Quando a gente para de querer, né, olhar as coisas, quando a gente para de querer avançar com as coisas, a gente também, algo dentro de nós, para de querer viver. E isso é algo fundamental, isso é algo fundamental. A vida foi feita para que a gente siga adiante. A vida foi feita para que a gente caminhe para frente, para que a gente olhe para frente, para que a gente tenha, né, sempre uma visão clara de futuro. E essa visão clara a gente tem quanto mais bem resolvidos nós estivermos aqui. Então, era isso. Quero agradecer muito a presença aí de quem pôde estar e também agradecer a quem tiver a disponibilidade de dar uma olhadinha, de ir conferindo, né, esses contextos, esses vídeos depois com esses conteúdos. E espero que tenha ficado mais claro, né, o que é esse amor romântico, né? Inclusive, esse amor romântico, a gente pensa, né, que ele tá longe de nós, mas a gente tá vivenciando e olhando para ele em muitos filmes, em muitos contextos do cinema, da novela, da televisão, das séries. Muitas séries, muitos filmes, eles têm um script que ele é voltado para o amor romântico, e eu vou estar falando nisso, vou estar postando algo sobre isso para que vocês possam identificar como esse amor romântico ele tá presente no nosso dia a dia, não só dentro das nossas relações, mas fora das nossas relações. Toda a influência, né, da publicidade ainda hoje é voltada para reforçar essa ideia de amor romântico, e não querendo destruir nem acabar com o amor romântico, só querendo trazer à luz, para que a gente possa olhar, né, o que a gente está vivendo hoje, o que eu estou vivendo dentro da minha relação e quais são os fatores que também influenciam, né, para que a gente siga vivendo dessa forma, para que justamente a gente possa escolher: é assim que eu quero ou não é assim que eu quero? E no caso de eu não querer dessa forma, de que maneira eu posso fazer as coisas diferentes? Então, deixo essa reflexão com vocês e me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, podem fazer algum comentário, se vocês gostaram, se vocês querem fazer alguma consideração. Vou ficar muito grata das duas formas, tá bem, gente? Muito obrigada
e um grande abraço.